Eu estava lendo hoje uma linda e poderosa mensagem do maior evangelista do século passado, Billy Graham, em que ele pregou dizendo: o cristianismo não tem nenhuma tumba para visitar, nenhuma cinza para adorar, nenhum morto para adorar. Cristo está vivo e viverá para todo sempre. E me veio à mente aqui um texto bíblico que nós encontramos em Lucas capítulo 24, versículo 5 e versículo de número 6. Lucas 24 e 5 está escrito: e ficando elas atemorizadas e baixando o rosto para o chão, os anjos lhes perguntaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Lucas capítulo 24, versículo 6. Jesus não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ele ainda na Galileia. Os anjos falaram: lembrai-vos de como vos falou na Galileia. A conversa na transfiguração foi sobre a sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, conforme Lucas capítulo 9, versículo 31. E antes de sair da Galileia, Jesus deu aos seus discípulos instruções explícitas sobre a necessidade de sua eminente ascensão aos mais altos céus para se assentar à destra de Deus nas maiores alturas, conforme podemos ler em Lucas capítulo 18, versículos 31 ao 34. Este é um dos momentos mais definitivos da teologia cristã. Esse tema é de fundamental importância falarmos a respeito da ascensão de Cristo, da ressurreição de Cristo, a volta de Cristo para se assentar à destra de Deus. A transição da morte física para a vitória escatológica é o fundamento principal entre a vinda de Cristo para nos redimir e a sua volta, digamos assim, para nos buscar. E a volta de Cristo para Israel, a fim de estabelecer o seu reino milenial neste mundo. A pergunta dos anjos não é apenas um questionamento, é uma correção exegética sobre a identidade de Jesus Cristo. Perguntaram os anjos de Deus: por que buscais entre os mortos? Teologicamente, essa pergunta aponta para o erro de tentar confinar o Logos, ou seja, a palavra viva de Deus, Jesus Cristo, às limitações das finitudes humanas, as fraquezas humanas, tudo o que o homem passa durante aqui esta peregrinação terrena. Os anjos estabelecem uma distinção clara
entre o lugar dos mortos, no caso o sepulcro ou o cemitério, e aquele que vive, não mais numa tumba fria, mas havia ressuscitado definitivamente para nunca mais morrer. Jesus não é apenas alguém que voltou à vida, como nós podemos ler a respeito da morte e ressurreição de Lázaro e outras ressurreições das quais falam a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento. A ressurreição de Cristo, a volta de Cristo para a vida, é aquele que prova que tem em si mesmo a vida eterna, a vida abundante. As mulheres ficaram cheias de temor e o rosto voltado para o chão. A reação das mulheres: medo e reverência, é a resposta clara à teofania ou manifestação celestial aos seres humanos. Diante da santidade e da notícia da ressurreição, a estrutura humana daquelas mulheres desmorona. Elas ficam como que perplexas em saberem que o Senhor Jesus está vivo. Os anjos de Deus lhes indagaram: lembrai-vos de como vos falou. A ressurreição de Jesus não foi um plano B, mas o cumprimento de um decreto divino já revelado. Disseram os anjos para aquelas mulheres: lembrai-vos de como vos falou. A ressurreição de Cristo Jesus, ela teve uma importância fundamental. Os anjos não oferecem uma nova revelação. Eles remetem às mulheres as palavras ditas pelo Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, a fé é frequentemente vinculada à capacidade de lembrar, compreender as Escrituras e às predições proféticas a respeito de Cristo, que se chamava, antes do nascimento, de Cristologia. A menção à Galileia é vital. Foi lá que o ministério de Cristo Jesus começou e onde as instruções sobre o Filho do Homem ser entregue à crucificação foram dadas, como, por exemplo, em Lucas capítulo 9, versículo 22. Há uma conexão muito forte entre a transfiguração e a ascensão de Cristo, conforme nós lemos em Lucas 9, 31, e também no capítulo 18, versículo 31 ao 34. Houve uma certa incompreensão por parte dos discípulos. Em Lucas capítulo 18 é dito explicitamente que os discípulos nada disso entendiam, compreendiam. A ressurreição é o evento que remove o véu da compreensão. O que era mistério na Galileia torna-se clareza ali naquele sepulcro vazio. A mensagem angelical em Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6, serve como deslocar o foco do luto, que é o sentimento humano, para a esperança, que é justamente a promessa divina. Ela ensina que para entender a ressurreição é preciso voltar à palavra dita por Cristo no passado recente. O Cristo ressurrecto é a validação de que cada palavra dita na Galileia era a verdade absoluta
de Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso estava cumprindo aquilo que o próprio Filho de Deus afirmou diante dos seus discípulos, diante dos seus seguidores. Você que está ouvindo esta mensagem, repassa ou compartilha esta palavra com os seus familiares, amigos, conhecidos, com os contatos do seu telefone, da agenda do seu celular. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.